Olá, meus irmãos, tudo bem? Como é que passaram uma semana? Eu passei bem e eu agradeço a oração de vocês, que minha filha Patrícia está melhorando cada vez mais. Eu, eu agradeço pelas suas orações e agradeço para nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos ver capítulo 2 do Apocalipse, que está começando com primeira igreja dos 7 igrejas mencionados pelo nosso Senhor Jesus. Eu vou ler a palavra de Deus no Apocalipse capítulo 2, versículo 1 a 5. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: Estas são as palavras daqueles que têm as 7 estrelas em suas mãos direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Vocês têm perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não têm desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. É sobre a igreja de Éfeso. Essa igreja tinha certas coisas peculiares, que essa igreja é a igreja que é mencionada no Atos de Apóstolos, capítulo 18 até 20. E também igreja que o apóstolo Paulo escreveu pessoalmente, que está registrado na Bíblia. Éfeso era uma cidade de porto que tinha muito comércio e de cultura, e também idolatria, que as pessoas louvou a estátua de deusa Artemis. Isso é muito semelhante com a igreja que está situada hoje em dia sob influência de materialismo, culturas seculares e de várias idolatrias na sociedade moderna. Nós sabemos o que é ídolo, não é? Ídolo é qualquer coisa visível ou invisível que a gente coloca em diante de Deus, em que a gente dá mais importância do que nosso Senhor Jesus e Deus. Então, qualquer coisa pode se tornar ídolo se nós considerar mais importante do que Deus. Então, por exemplo, meus próprios filhos também pode ser ídolo se eu colocar meus filhos em frente de nosso Senhor Jesus, não é? Então é muito fácil de influenciar pelo esse tipo de idolatria que é influenciando nossa vida cristã do dia diária. Então essa igreja do Éfeso é uma igreja elogiada em geral, mas foi repreendido pelo Senhor Jesus, que está dizendo: contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembra-se de onde caiu e arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio.
O problema da igreja de Éfeso é que eles perderam o primeiro amor para Jesus Cristo. Então, antes de nós vemos esse problema de perda de primeiro amor, essa igreja foi elogiada, então nós vamos ver primeiro quais são os motivos que trouxe a elogio. Então, o Senhor falou, trabalho árduo e perseverança. E a outra é que não tolerou homens maus como falsos apóstolos e impostores. E venceu sofrimento em nome de, através de fé em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então tudo isso foi possível para eles, para poder receber elogio, que apóstolo Paulo e João pessoalmente tomou conta da igreja. Esta aqui foi mencionado nos Atos de Apóstolos. E a outra coisa é, a palavra de Deus foi ensinado por 2 anos pelo apóstolo Paulo na escola de Tirano. Então, tudo isso daqui, como palavra de Deus, foi ensinado. Então, fé deles ficaram consolidado, assim, dia após dia. Isso aí que o Senhor Jesus está dizendo, conheço as suas obras e o seu trabalho árduo e sua perseverança. Aqui é uma palavra eu gostaria de mencionar, conheço. Conheço as suas obras. Conhecer, na Bíblia original grega, está expressado pela palavra oida. Oida, em grega, significa olhando. Então, esse foi traduzido em português, conheço. Nós sabemos que o conhecimento é gerado por olhar. Através de olhando alguma coisa, nós tiramos informação sobre aquelas coisas, não é? Nós olhamos no livro e estudamos sobre livro e nós tiramos informações do livro. Então, esse olhar é muito importante e isso implica que nós precisamos ter olhos espirituais. Nesse mundo secular, as pessoas descrentes, que rejeitam Jesus Cristo, eles não têm Espírito Santo e por isso eles não têm olhos espirituais. Então eles não conseguem ver o nosso Senhor Jesus Cristo de jeito nenhum. Então eles estão rejeitando o Senhor. Então, por isso, o tema de hoje, eu gostaria de escrever o que estamos olhando. Isso é uma pergunta o que precisamos saber? Claro que estamos querendo saber sobre Jesus Cristo. E estamos vivendo numa era onde as pessoas raramente lêem os livros, certo? Hoje em dia é muito raro encontrar pessoas que amam ler livros e a maioria das pessoas gosta mais de ver, tirar informação através de vídeos. É claro que nós não podemos aprender tudo, possuir todas as informações desse mundo, que informações está inundando esse mundo hoje em dia, na sociedade moderna. Mas, como cristão, nós devemos saber a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo, não é?
Por isso nós carregamos o nome dele Cristo, cristão. Jesus Cristo, nós carregamos o nome dele e nós então precisamos saber sobre nosso Senhor através do olhar espirituais. E então eu vou dar um exemplo sobre coisas visíveis e invisíveis que influenciam nas vidas dos humanos. Nesse mundo, frequentemente acontecem terremotos e as erupções de vulcões que trazem muita miséria, morte e o desastre nesse mundo. Mas, então, tudo isso de desastres acontece por causa de magma que existe debaixo da superfície da Terra, não é? E magma é um fogo líquido, vamos dizer, aquele lava. Mas também nós devemos saber que por causa de magma, nossa vida continua. As vidas na Terra estão sendo mantidas. Sabe por quê? Essa Terra tem polo norte e polo sul. E entre essa diferença de dois polos, é criado um campo magnético. Então, esse campo magnético criado pela magma que está debaixo de terra, e o benefício que ele traz para nós humanos e seres vivos é que ele protege, ele enfraquece aquele raio solar que traz o raio X e raio tipo nuclear que é emitido pelo Sol, e esse magma que criando esse campo magnético, e ele enfraquece esse de mau efeito de Sol, e nós podemos viver nessa Terra. Se não existisse esse campo magnético, essa Terra vai ser queimado e vai se tornar como superfície lunar, onde nenhum seres vivos pode existir. Então, o que traz a miséria, morte e desastre, que é magma, na verdade, traz muitos benefícios para nós. Então, o que é invisível em nossos olhares protege nossa vida. Isso implica que a existência e a providência de Deus também traz os benefícios para nós. Nós podemos ver nosso Senhor Jesus Cristo através do nosso olhos espiritual, mas pessoas que não têm esses olhos espirituais não conhecem Jesus Cristo e rejeitam nosso Senhor. Então, o Deus é o Deus omnisciente que sabe todas as coisas no olhar dele. Mas nós, como somos seres limitados, nós não temos esse olhar, então nós temos que aprender constantemente sobre Deus e as suas palavras para saber a providência de Deus e o que Deus está fazendo para nós, e o que Deus está prometendo para nós, e o que a esperança que Deus prometeu e vai trazer para nós. Então, nós temos que esse olhar. Então, a igreja do Éfeso perdeu o amor para Deus porque ela perdeu com o tempo interesse sobre Deus, influenciado pelas sociedade secular. Então, concluindo, eu gostaria de fazer uma pergunta. Essa pergunta nós temos que se aplicar para si mesmo. O que estamos olhando? O que é nosso interesse da vida? Essa daqui é uma pergunta muito importante
para nós e nós temos que contemplar. Eu agradeço mais uma vez pelas seus tempos e participação nesse programa, e eu espero eu oro que Deus te abençoe e vocês tenham bênção de Deus até semana que vem. Mais uma vez agradeço e muito obrigado, e até semana que vem. Tchau.